Ok, queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, iniciando aqui o nosso tempo de estudo da palavra do nosso bom Deus. Temos feito isso às quartas-feiras, aos domingos. Nesse período de pandemia, o Senhor Deus tem nos concedido essa oportunidade de congregarmos, de estarmos juntos, geograficamente separados, mas sendo uma congregação porque estamos unidos em espírito e em verdade para o louvor e para a glória do nosso Deus, nos fortalecendo com a sua palavra e com a comunhão entre os irmãos. Uma alegria poder nesse momento compartilhar da palavra de Deus com você. Lhe convido para junto fazermos esse tempo de culto, de adoração ao nosso Deus. Eu gosto sempre de direcionar aos queridos que vão me acompanhar nesse momento, lembrando que o que nós estamos fazendo a partir desse momento é um culto a Deus. O formato é um tanto quanto novo para nós. Estamos nos nossos lares, não estamos podendo nos dirigir ao templo. Isso não altera em nada a condição de adoração e a condição de cultuarmos a Deus. Então, eu queria que você reservasse esse momento exclusivamente para isso. Queria que você estivesse com o espírito de reverência. Talvez você possa convidar os seus familiares para estar aí com você. Eu não sei se você vai acompanhar por um aparelho de celular ou por um notebook, mas você pode juntar a sua família, podem estar juntos, e não faça desse momento nenhuma outra situação. Você está usando essa rede social, o Facebook, nesse momento para adoração a Deus. Não é o momento de você passear pela rede ou até sair para ir em outra rede social. Nosso desejo é de, com nossos corações quebrantados, podermos então nos colocar diante de Deus, clamarmos a Ele e cultuarmos a Ele juntos em espírito e em verdade. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu lhe convido para juntos nós orarmos e buscarmos a presença do nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus bendito e eterno. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua grandeza, pela tua soberania, pela tua majestade, pelo Deus todo-poderoso, único que o Senhor é. Ó Deus, nós olhamos para o passado e vemos, ó Pai, a tua boa mão, que sempre esteve, ó Pai, para nos ajudar. Ó Pai, descansamos os nossos corações no tempo presente, porque o Senhor está cuidando de nós. E confiamos a Ti, Senhor, o nosso futuro, porque sabemos que o Senhor continuará cuidando de nós. Não por merecimento nosso, não por bondade nossa, mas, ó Pai, por causa da fidelidade que o Senhor tem a Ti mesmo, a Tua palavra, as Tuas promessas. Não somos merecedores, mas o Senhor nos atraiu à cruz. E lá na cruz, nós então tivemos uma vida nova através do sacrifício do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, independente das circunstâncias, e até mesmo se a morte for iminente diante de nós, ó Pai, nós queremos em todo tempo estar adorando o Teu nome, está glorificando o Teu nome. Sabemos, ó Pai, que esse é um momento difícil para o mundo e é um tempo de desespero para muitas pessoas, mas para os que foram alcançados pela graça maravilhosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos não somente a esperança, como temos a palavra de consolo e de conforto.
E, ó Pai, nós rogamos por tantas pessoas sofrendo nesse instante, sofrendo nesse momento, pelas mais diversas circunstâncias, emocionalmente, fisicamente, materialmente. Nós te pedimos, Senhor, o teu refrigério e o teu bálsamo. Senhor, nos ajuda durante esses próximos minutos a te adorar em espírito e em verdade, com as nossas vidas rendidas ao teu altar e o nosso coração quebrantado diante de ti. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém? Que bom, que maravilha que nós oramos juntos. Bom, eu queria lhe convidar para nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 4 e no versículo 12. Nós vamos, então, a partir desse texto, falarmos sobre a grande necessidade que o mundo tem. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 4 e versículo 12. Nós temos mudado o formato dos nossos encontros. Como eu já disse antes, a gente costumava fazer, mas com a característica do culto no templo, com músicas, com oração e a pregação, mas dado a necessidade de podermos, então, nos resguardar, então os irmãos que nos davam aqui algum suporte não estão vindo, e aí eu estou fazendo sozinho, e aí a gente precisa fazer de uma forma mais direta, o que também é maravilhoso, irmos exatamente no essencial, que é a palavra de Deus. Você abriu a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12? Que bom, é conhecido, talvez você já saiba até de cor, mas é interessante nós lembrarmos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Meu querido amigo, eu queria falar com você essa noite. Sei que falo com muitas pessoas que já creem no Senhor Jesus Cristo. E talvez você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. Mas eu queria falar com você que ainda não conhece o amor perfeito nos dado através do Senhor Jesus Cristo. Eu queria expor o tema do nosso estudo de hoje à noite. Meu amigo, você precisa de Jesus para não morrer. Você precisa de Jesus para não morrer. A Bíblia nos fala com muito detalhe sobre a condição da morte. E talvez em nenhum outro momento da sua vida esse tema esteve tão evidente como está nesse momento. Talvez nunca o cheiro da morte nos rondou de tão perto no nosso cotidiano como nesse exato momento. Todos nós estamos frágeis, estamos na mesma condição de repente sermos contaminados por esse vírus que aí está. Sabemos de notícias de amigos, de parentes, de pessoas que conhecemos, tanto que têm adoecido, como vários que lamentavelmente têm partido. Cada um de nós temos nos cuidado, temos procurado a proteção, temos procurado então o cuidado conosco e ao passo que cuidamos também daqueles que amamos. É certo que essa condição de morte, ela está diante de nós agora. Logicamente, sempre esteve. Estamos sempre diante dessa possibilidade. Mas ela agora é algo de todo tempo estarmos
sendo lembrado pelos noticiários, pelos comentários, pelas próprias orações que temos praticados. Estamos sempre pedindo por alguém, por alguma situação que envolve esse momento em que estamos passando. Então, o tema morte nunca foi tão cotidiano nosso, apesar de termos pura convicção de que é uma realidade inevitável. Agora, a Bíblia, ela nos fala com detalhes sobre essa questão morte, mas ela também nos fala com muita riqueza da condição vida, da vida. E eu queria lhe falar essa noite muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Nos parece que a morte é uma das poucas certezas que o ser humano pode ter. Mas eu quero lhe lembrar essa noite que a vida também é uma certeza que cada pessoa pode ter. Não somente a vida que está relacionado à concepção do nosso nascimento, quando alguns anos atrás, feitos bebês, viemos a esse mundo. Não somente a essa vida. A Bíblia nos dá riqueza de detalhe sobre uma vida plena, sobre uma vida abundante, sobre uma vida eterna, sobre uma vida que será para todo sempre. Muitas pessoas, com alguma razão, temem desesperadamente a morte. Quando nós não entendemos o propósito da vida, nós não entendemos a razão da morte. Muitas pessoas não têm encontrado o sentido, o propósito, a razão pela qual existe. E por não entender isso, olhar para o futuro é olhar para algo muito distante e vazio. Algo sem sentido. É só quando nós encontramos o sentido da vida que nós então podemos ter esperança para o nosso futuro. Mais uma vez, meu querido amigo, minha querida amiga, eu queria lhe dizer que você precisa de Jesus para não morrer. Nesse momento, muitas pessoas estão buscando uma solução, um remédio, uma vacina, um medicamento que possa parar, frear esse problema do Covid-19. Infelizmente, ainda não tem nada pronto. Não tem nada pronto porque ninguém anteviu o problema, para que pudesse, então, preparar algo para que quando o problema chegasse, já houvesse, então, uma resposta. Que maravilha que o nosso Deus, ele não é pego de surpresa. E o nosso maior inimigo, que é exatamente a morte, nunca surpreendeu a Deus, porque antes de haver o pecado e a queda do homem, na eternidade passada, o Senhor Deus já tinha nos preparado a solução contra a morte e preparado o plano para a vida. Você precisa de Jesus para não morrer. Não esqueça disso. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus, a dureza da morte é real. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo o que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, independente do local que nasceu, independente da sua raça, necessita. Não necessitamos de muita coisa. Necessitamos de uma pessoa na nossa vida. Talvez, meu amigo, minha amiga, você tenha depositado sua confiança e sua esperança em coisas, em pessoas, em situações,
E tudo isso se torna tão frágil, como agora nós podemos perceber que todas as nossas confianças em qualquer recurso desse mundo foi por água abaixo. Mas existe um que permanece. Existe um que é o dono, aquele que venceu a morte e aquele que nos dá a sua vida. Jesus é o presente de Deus. Jesus é a graça de Deus. Jesus é a manifestação de Deus para a sua vida, para que você não tenha que temer a morte. Jesus é o presente de Deus, para que cada pessoa que nele possa crer, possa sim ter uma esperança futura. E nós podemos ver isso por várias passagens bíblicas. O texto que nós lemos, no momento em que Pedro e João têm sido presos pelo Sinédrio, eles estão então expondo a sua fé, eles estão defendendo a sua condição de crer no Senhor Jesus Cristo, e ele lembra para aquelas pessoas que estão ouvindo de que não há salvação em nenhum outro lugar, de que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele lembra que a salvação, a vida está no Senhor Jesus Cristo. Você precisa de Jesus para você não morrer, porque Jesus, ele é o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35. Você deve lembrar o que nós temos lá. Mas se você não lembra, nós podemos folhear a Bíblia para você encontrar, e você pode aproveitar, então, até para fazer as suas anotações. O que é que Jesus diz lá? Eu sou o pão da vida. Vamos pegar o texto para que você não tenha dúvida. Declarou-lhe Jesus, pois, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida. Ele é sustento. Jesus está se manifestando aqui como aquele que nos sustenta, como aquele que nos satisfaz. O alimento. Você consegue entender e relacionar essa condição de ser sustentado, de ser nutrido e alimentado? Mas isso aqui não está relacionado a uma condição física, não está relacionado a uma questão material. Nós entendemos, lógico, por esse ângulo, temos a compreensão, porque sabemos que precisamos estar alimentados, precisamos estar saciados o corpo para podermos, então, ter vida. Mas Jesus está falando da sua necessidade espiritual. Ele está dizendo que sem ele, você não terá a manutenção necessária e haverá morte. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu dou vida. Eu dou a minha vida. Eu sou o alimento que lhe mantém e que lhe sustenta. Você precisa de Jesus para não morrer. Você precisa de Jesus para não morrer. Pense nisso. Pense nessa situação. Se a iminência da morte está diante de nós, de mim e de você, o que poderíamos fazer para termos a vida? O que poderíamos fazer para vencermos esse tão terrível inimigo? Se tudo se desfizesse para você essa noite, se tudo se desfizesse para você nesses próximos dias, qual é a sua esperança? O que você tem preparado para a eternidade? Jesus Cristo
tem sido o seu pão, o seu alimento? Ele tem sido para você alguém que você conheceu pela ótica da religião? Ou você tem o conhecido pelas páginas da Bíblia e ele tem sido em você e para você aquilo que ele promete ser? O Deus presente, o amigo mais próximo, o nome mais doce, aquele que é o doador da vida, aquele que lhe amou e lhe amou sem reservas, indo à cruz, assumindo todas as suas culpas e pecados e ali padecendo, levando sobre ele os nossos castigos, para que eu e você pudesse ter a vida eterna. Você conhece Jesus Cristo dessa forma? Você conhece Jesus dessa maneira? Sim. Veja, você pode ir em João capítulo 4 e versículo 14. Você precisa de Jesus para você não morrer. Em João 4 e 14, depois em meio àquele diálogo com a mulher samaritana, naquele embate ali diante do poço, então ele diz, se declarando então ali como o Cristo, o Salvador para aquela mulher: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está esclarecendo para aquela mulher que todos os dias precisava ir buscar água no mesmo lugar para saciar a sua necessidade, de que ela tem uma única ou uma maior necessidade, que é a de ter a sua alma, o seu espírito saciado. Ele se manifesta como sendo a água viva, aquela que jorra para a vida eterna, aquela que nos preenche, aquela que nos faz não ter que voltar mais ao mesmo lugar, aquela que nos faz não ter que depender mais das mesmas coisas, aquela que nos faz não ter que repetir todas as vezes um mesmo processo para buscarmos um pouco de felicidade ou buscarmos um pouco de alegria, mas isso sendo sempre passageiro. Jesus Cristo está dizendo o quê? Que Ele é a vida, que Ele satisfaz completamente, que uma vez que nós temos intimidade com Ele, nós somos plenamente saciados, não somente para essa vida, mas para a vida eterna. A vida que o Senhor Jesus Cristo nos dá é a sua vida, e a sua vida, ela é eterna. Você pode crer nisso? Você pode se alegrar com isso? Você pode ficar feliz com isso? Talvez você esteja procurando sentido na sua vida. Talvez você olhe para os lados, talvez você olhe para frente e você questione muitas coisas. Como as pessoas são assim? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Talvez você tenha sido dessas pessoas que têm, em algum momento, pensado em desistir da sua vida, porque você olha ao seu redor e não encontra muita razão e sentido. Querido, querida, não faça isso. A vida tem sentido quando a nossa vida não são coisas, não são lugares, não são sentimentos. A nossa vida faz sentido quando ela é Jesus Cristo. Quando a nossa vida é Jesus, quando nós temos um encontro com Ele, tudo fica tão claro, tudo fica tão nítido, tudo fica tão certo. Você precisa de Jesus para não morrer. Ele é o pão que alimenta. Ele é a água que satisfaz, que jorra para a vida eterna. Mas ele também se declara como sendo a própria vida. João capítulo 14, versículo 6. Talvez você lembre e conheça e saiba de cor. Talvez um dos versículos mais citados.
mas que é muito bom ser lembrado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Mas de que vida? Eu já tenho uma vida. Eu já tenho uma certa idade. Que vida é essa? É exatamente isso que faz a diferença. Em conhecermos a Jesus Cristo, a entendermos o propósito pelo qual ele veio a esse mundo, pelo qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É exatamente aqui que está a diferença de entendermos por que o Deus Todo-Poderoso desceu da sua glória, do seu trono, se fez homem e habitou entre nós e viveu uma vida comum como a nossa e padeceu naquela cruz. Ele é a vida que nós não temos. Nós temos uma vida material. Nós temos uma vida física. Mas essa vida, ela não pode satisfazer a Deus, porque nós somos pecadores. E você deve aceitar essa condição de que nós pecamos contra Deus. Por mais bacana que você seja como pessoa, por mais legal que você seja, por mais que você seja uma pessoa que não faz mal às outras, você sabe, eu sei que nós somos pecadores, que nós temos cometido pecados. E essa não é a vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus é a vida santa do seu Filho Jesus Cristo, da qual ele, a morrer na cruz, nos substituiu e nos substituindo, nos deu a sua vida. A vida que agora vivo, não mais vivo por mim. Gálatas 2:20, nós nos lembramos. Agora não mais eu vivo, mas Jesus Cristo, mas Cristo vive em mim. Ele é a vida que substitui a nossa natureza. Ele é a vida que é aceita pelo Pai, que nos possibilita nos chegar à proximidade de Deus. Nós não podemos chegar nas nossas condições diante de Deus. Nós estamos manchados, nós estamos sujos, as nossas mãos estão sujas. Deus não nos recebe dessa maneira. E nós não temos nada de bom para apresentar a Deus. Então lembre, quando Jesus Cristo saiu das águas do batismo, ali houve uma manifestação da Trindade. O Filho na terra, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, que pousa no seu ombro, e uma voz do céu que diz: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu me compraço, em quem eu tenho felicidade. Jesus diz: eu sou a vida. E Ele nos dá a sua vida para que nós possamos ser aceitos por Deus. Você precisa de Jesus para não morrer. Você precisa de Jesus para não morrer. Que maravilha! Veja, diante do caos, da morte iminente, nós podemos pensar na vida. Nós podemos pensar naquilo que é eterno. E podemos, então, alegrar o nosso coração. Meu querido,
eu preciso insistir com você no tema do nosso estudo essa noite. Muitas pessoas estão abatidas nesse momento. Muitas pessoas estão entristecidas nesse momento. Muitas pessoas estão amedrontadas nesse momento. Mais uma vez eu preciso lhe lembrar de que o tema morte nunca foi tão presente no nosso dia a dia como nesses últimos meses. Mas você pode se alegrar e ter esperança, porque a palavra de Deus nos deixa muito claro as razões pela qual morremos, mas nos deixa muito claro a providência de Deus que nos dá a esperança, e não somente a esperança, a garantia e a certeza de que nós podemos ter vida no seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é a vida, e Ele é a vida eterna. João 3,16. Vamos lá? Me ajude? Recite comigo aí da sua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra. Não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Você precisa de Jesus para ter a vida eterna. Sem Jesus, você não pode ter a vida eterna. Sem Jesus, você irá perecer. Sem Jesus, a morte. Sem Jesus, há uma eternidade, não somente um tempo de agora sem esperança, mas toda uma eternidade sem esperança. Mas Ele nos deu a sua vida, para que, se nós crermos nesse amor maravilhoso, nós possamos ter a vida eterna. Ah, que coisa boa! Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que coisa mais doce! Que coisa mais linda, em um momento de densas trevas como a que nós estamos vivendo, nos lembrar de uma promessa que parece estar batida, que as pessoas já não se preocupavam, que as pessoas estavam tapados os ouvidos. Meu irmão, meu amigo, você que ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, talvez você seja daquelas pessoas que não se importam com religião. Talvez você seja daquelas pessoas que não se importam com Bíblia. Talvez você seja daquelas pessoas que nem gostam muito das pessoas que citam a palavra de Deus. Talvez você seja daquelas pessoas que acha que deixa acontecer Mas talvez você esteja nesse momento se perguntando se é só dessa maneira mesmo. Deixa eu lhe dizer. Você precisa conhecer a Jesus Cristo. Você precisa conhecer a vida eterna. Ela não está em religiões. Ela não é propriedade de uma igreja, de um pastor. Essa vida é Jesus Cristo, que talvez você ainda não conheça como seu amigo mais íntimo, como seu amigo mais próximo. Talvez você tenha ouvido falar dele, do nascimento dele. Talvez você saiba contar a história da morte dele, mas ele não é a pessoa que lhe acompanha. Ele não é a pessoa que está em você. Ele não é o Senhor da sua vida. E sem Jesus, não tem vida eterna. E sem Jesus, a morte. Não conseguiríamos fugir da morte sem Jesus. Por isso você precisa dele. Ele é a vida abundante. João capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo. Nós sabemos citar ele completamente, né? Mas o ladrão veio para roubar e destruir. Matar, roubar e destruir.
Mas agora vem a parte maravilhosa. Você conhece? Você pode declarar? Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham plenamente. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. Não é uma vida de muitos dias. Não é uma vida de muitos anos. Não é uma vida de muitas épocas. Essa vida abundante não é só muitos dias de vida. Essa vida abundante é vida para sempre. É vida para todo o sempre. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você precisa ter Jesus. Se você não confessar Jesus como seu Salvador, se você não confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você não pode desfrutar da vida eterna. Se você não reconhecer Jesus, se você não entregar sua vida a Jesus, você não pode conhecer a vida que está nele. Você precisa de Jesus para não morrer. Você precisa de Jesus para não morrer. E talvez você possa me dizer, mas eu morrerei de qualquer maneira. Todas as pessoas morrem. Todas as pessoas morrem. Pastor, me diga agora, quem não morre? Pastor, me diga, cadê as pessoas? Até os crentes morrem. Até os crentes estão se cuidando agora para não morrer. E eu lhe digo, é verdade. Até um ponto do seu pensamento. Jesus não é apenas a segurança da vida aqui. Nós não fomos criados para esse mundo. Nós fomos criados para a eternidade. Sim, nós temos vitória sobre a morte. João capítulo 5 e versículo 24. Eu estou lhe dizendo que você precisa de Jesus para não morrer. E eu estou lhe mostrando na Bíblia a doçura de Jesus, a esperança que há em Jesus. E eu lhe provo biblicamente de que você precisa de Jesus para não morrer. João 5 e 24. Abra sua Bíblia. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida. Se você tem Jesus, você tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem a vida. Você precisa de Jesus para não morrer. Não morrer eternamente. Ah, se todo o nosso problema fosse apenas a morte física. Ah, se todo o problema da humanidade fosse apenas se desfazer dessas coisas materiais. Nós nos iludimos disso porque queremos. Mas nós já sabemos que todas essas coisas são passageiras. Nós nos agarramos a ter todas essas coisas porque queremos nos agarrar, mas sabemos que não tem jeito, um dia irá se desfazer. Mas o que me surpreende, meu querido amigo, é como eu, você, as pessoas não conseguem se preocupar com
à eternidade. Não. O problema não é morrer de Covid. O problema não é morrer de coronavírus. O problema é morrer sem Jesus. O problema é morrer sem Jesus. Podemos morrer de qualquer forma, de qualquer maneira. Esse não é o problema. O problema é se, ao morrermos, estamos morrendo com Cristo. O problema é se morrermos, o alimento que temos para a nossa alma é a esperança, a certeza da vida eterna. Você tem essa certeza? Você tem essa confiança? Não, pastor, ninguém pode ter essa confiança, ninguém pode ter essa certeza. Jesus não mentiu, ele nunca mentiria, ele nunca nos enganaria. Leia todos os versículos que nós já lemos até aqui. Leia esse versículo que nós estamos lendo agora. Ele não mentiria. Ele está dizendo que todos os que ouvem a sua palavra, todos aqueles que creem no que enviou, têm a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É Jesus, o doador da vida, o que nos deu a sua vida. Por que ele iria mentir para mim e para você? É certo que quem tem Jesus pode morrer de qualquer coisa aqui nesse mundo. Mas a sua esperança e alegria está confirmada nos céus. Mas sem Jesus, você irá morrer sem esperança nenhuma. Ele é a vida. João capítulo 11, versículo 25. Você sabe o que tem lá, mas eu quero que você possa folhear. Você está me acompanhando? Deixa eu lembrar para você novamente. Você precisa de Jesus para não morrer. 11:25. A narrativa é a morte e a ressurreição de Lázaro. História tão conhecida, contada, aplicada das mais diversas formas. Aplicada para as coisas materiais. Quantos pregadores têm aplicado erradamente o retira a pedra? Retira a pedra. E aplicado para as nossas vidas, para o tempo presente, dizendo: Deus vai retirar as pedras da sua vida e você então vai. E aí toda a esperança é lançada e jogada para nós na perspectiva desse mundo. Mas o texto está falando de algo muito maior. O texto não está falando apenas de Lázaro voltar a essa vida. Que bobagem! Que pequeno! O texto está falando da esperança futura. O texto está falando de não morrer mais eternamente. João 11:25 nos diz o quê? Nos diz assim. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Você precisa de Jesus. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Se você continuar negando a Jesus, meu querido, se você continuar sem crer em Jesus, se você continuar inventando desculpas e negligenciando a pessoa de Jesus,
você não poderá ter a vida, porque não há vida em nenhum outro lugar. A vida está em Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você precisa de Jesus para não morrer. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que maravilha! A esperança não é para cá. Quantas doenças, outras pandemias que já existiram na história. Quantas formas de matar e de morrer é inventada pelos homens. Mas você terá vida se a vida de Jesus Cristo estiver em você. Você crendo nele, confiando nele, por fé. E o versículo 26 diz assim: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Você crê nisso? Jesus é a sua única esperança. Jesus é a sua vida. Você o conhece lá da cruz. Você já admitiu seus pecados. Você já o confessou como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você tem vivido em amor e obediência a Ele. Entregue-se a Jesus. Renda-se a Ele. Ele é a ressurreição e a vida. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Eu estou concluindo, mas deixa eu lhe lembrar aqui. Existe o vírus letal. Um vírus que é infinitamente mais devastador do que qualquer vírus que pudesse ou possa ainda vir a existir na Terra. Esse vírus é o pecado. Eu e você fomos contaminados. Não teve como se proteger. A raça humana toda foi contaminada pelo vírus do pecado. Ele causa morte. Ele mata de todas as formas. Ele maltrata, ele maltrata, ele maltrata. Ele causa asfixia. Ele causa dor. Não tem remédio aos olhos humanos. Não tem vacina. Nada que o homem produzir vence o pecado. Não são as boas obras, não é a religião, não é a autojustiça. Tudo que o homem produz como vacina contra o pecado não dá em nada. Tudo que o homem produz como vacina contra o pecado não funcionou e não funciona. Porque o antídoto que nos sara, que nos cura, que nos defende da morte,
estar com Deus. E ele garantiu esse antídoto antes da doença. Antes que houvesse o pecado, já havia o antídoto. Antes que houvesse o pecado, já existia o evangelho. Antes de haver a queda do homem, já havia a solução para a redenção. A morte, sim, ela está diante de nós. Mas a vida, que também está diante de nós. A vida é Jesus Cristo. Você precisa crer nele. O remédio contra o pecado, o antídoto contra o pecado, a dose única. É só uma dose. É só uma vez. Você não precisa repetir, não. Você não precisa toda vez tomar novamente. Voltar para tomar novamente. É uma vez que você declara, que você abre o seu coração e recebe e confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez você precise dizer isso agora. Meu amigo, você que está me acompanhando agora, ou você que vai ouvir essa mensagem em um momento posterior. Você precisa dizer agora, eu abro o meu coração. Eu reconheço a minha doença chamada pecado. Eu reconheço que eu estou à beira da morte. E eu entendo que Jesus é a minha vida. Eu o recebo como meu único e suficiente Salvador nesse momento. Tenha certeza, meu amigo, que se você, minha amiga, que se você estiver fazendo isso agora, independente do que venha a acontecer na sua vida, nos próximos dias, nos próximos anos, nos próximos tempos, Jesus Cristo já se tornou o seu Salvador para todo sempre. E Ele lhe garante a vida eterna. Receba por fé. Confesse o Senhor Jesus Cristo agora como seu Salvador. E você não precisa temer a morte. Você não precisa ter medo da morte. Você pode olhar para o futuro e você pode, então, saber que há alegria. Eu tenho tido muitas informações de pessoas que estão partindo e padecendo. Eu estou concluindo, segure só um pouquinho. Ontem, dia 19 de maio, nós tivemos informações de uma irmã em Cristo. Não era uma pessoa próxima, era uma pessoa conhecida, a irmã Nilma. Ela foi para a glória. Fazia alguns meses, já anos, que ela lutava contra uma doença que lhe acometeu. Uma serva de Deus, que tanto alegrou o coração de tantas pessoas com uma voz tão linda e maravilhosa que tinha, e que juntamente com seu esposo cantaram músicas tão lindas e edificantes. Ontem ela partiu. E o seu esposo, nosso amado irmão Paulo César, falou da morte da esposa. Fez o sepultamento às pressas por conta da condição que estamos vivendo. Mas que coisa linda é como um crente no Senhor Jesus Cristo reage diante da situação da morte. Não há desespero, há tristeza, sim. Não há pânico ou angústia, há sim a questão de sentir a falta. Mas a certeza, a alegria que estava proposta e garantida para aqueles que vão partindo, mas vão partindo com Cristo, a certeza do lar eterno, a confiança de que finalmente estamos juntos do Pai, na nossa casa celestial que foi preparada para nós.
Então, como nós enfrentamos a realidade da morte, quando temos a certeza da vida eterna, faz toda a diferença. Sempre sentiremos a dor física, sempre sentiremos a ausência dos que partirem, mas para aqueles que partem com Cristo na sua vida, para os que ficam, é uma tristeza, mas com um grande consolo e conforto. Meu amigo, minha amiga, tenha essa certeza na sua vida. Você precisa de Jesus para não morrer. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, estamos maravilhados pela Tua palavra, felizes por esse tempo de comunhão. Estamos, ó Pai, confiantes, ó Deus, porque sabemos que Senhor continua no controle da tua criação. Que o Senhor continua, ó Deus amado, majestoso e soberano. Sabemos que todas as coisas são com propósito. Sabemos, ó Pai, que esse momento, ó Deus, ele traz, ó Pai, justiça e traz, Deus amado, juízo. Que esse momento traz, ó Pai, aos homens uma grande oportunidade de reflexão. E, ó Deus, a nossa oração é que as pessoas possam entender que o que mais elas precisam, a única coisa que elas precisam é a vida de Jesus, para que elas não morram. Obrigado, Senhor. Te peço pela vida de cada pessoa que está me acompanhando. Não sei como elas estão, o que estão passando, como estão as suas famílias. Estamos isolados nesse momento, não podemos ter o contato mais direto. Mas o Senhor é o Deus que supre, é o Deus que alivia, é o Deus que conforta, é o Deus que consola, é o Deus da providência. Faz isso na vida deles e dos seus familiares. E se alguém ainda não conhece o teu Filho Jesus Cristo como Salvador, Espírito Santo de Deus, só o Senhor é o agente, e só o Senhor pode realizar a obra da conversão. Eu te peço, Senhor, que se essa palavra pode ser usada como um canal para chegar ao coração de alguma pessoa, que o Senhor o salve por tua graça e por tua misericórdia. Te pedimos assim, em nome de Cristo. Amém. Meu querido, muito obrigado por nos acompanhar. Domingo, se o Senhor não tiver voltado e Ele nos permitir, nós estaremos aqui 7 horas da noite fazendo mais um estudo da Palavra de Deus. Se você acha devido, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes, pessoas que talvez possam ser desafiados, consolados com essa mensagem. Eu vou disponibilizar ela também no YouTube, mas ficará aí na página do Facebook. Um abraço, estou orando por cada um de vocês, esteja orando por nós e pela nossa família. Um grande beijo no coração. Sinta-se abraçado. Como todo final de culto no templo, eu pedia para que a gente fizesse. Abrace pelo menos 5 ou 10 irmãos, ou quantos irmãos você puder abraçar. Sinta-se assim, ó, abraçadão, em nome de Jesus. Tchau.